Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Você sabe o que é E-Social? Para isso está chegando aí o nosso Atualidade Jurídica de hoje com profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Estão conosco a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman. Doutor Alberto, eu vou lhe pedir que o senhor faça uma consideração sobre esse tema, depois eu vou saber com a doutora Renata o que é exatamente esse E-Social. Agora sim, quando a gente fala em E-Social, nós estamos basicamente traduzindo uma situação vinculada a relações fiscais, relações de emprego, às relações entre os particulares. Nós vivemos um período em que os bancos já operam basicamente em todos os produtos pela via online, há essa possibilidade. Os tribunais estão migrando para os processos eletrônicos, visando facilitar, visando agilizar o bom andamento dos processos, rápido, econômico, inclusive em nível ambiental. E o governo, evidentemente, que vem paulatinamente adaptando seus sistemas para isso. Nós vivemos num país que é reconhecidamente burocrático, é difícil, existe aquele andamento, existe aquela situação vinculada a órgãos públicos. Hoje, com o E-Social, nós teremos um avanço muito grande, onde as empresas se obrigarão a formalizar aquelas questões das relações e os empregados terão acesso imediato e instantâneo aos seus dados, o que é uma questão tanto importante para o momento que nós vivemos. Claro. Sendo assim, doutora Renata Saraiva, nosso telespectador agora ficou curioso. O que é o E-Social? O E-Social é um programa instituído pelo governo federal, onde serão lançadas digitalmente informações tributárias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. É um sistema onde o empregador lançará todas as situações de uma relação de emprego, né? Resumidamente, seria um cadastro online, né, onde tanto o Ministério do Trabalho e do Emprego, a Receita Federal, a Previdência Social, o FGTS, a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do Fundo de Garantia, e o próprio trabalhador terão acesso a todas as informações que serão lançadas pelo empregador. Doutora, e esse novo sistema já é obrigatório para todos os empregadores? Ainda não, Guaraci. Ele está em um estágio de implementação. O primeiro módulo ele foi instituído para o trabalhador doméstico, né? Ele poderia se cadastrar ou não, ainda era uma faculdade. A partir de 2015, todos os empregadores terão que se cadastrar e deverão cumprir as obrigações deste novo sistema do E-Social. E quais são as mudanças que esse novo sistema traz? Bom, a principal mudança é a unificação do envio das informações, né? Então, vai mudar o modo como o empregador vai prestar as informações, tanto tributárias, quanto fiscais, como previdenciárias e trabalhistas, tá? Então, assim, o empregador ele vai cadastrar o seu empregado e vai lançar todas as informações e haverá um cruzamento de dados, né? E serão fiscalizadas essas informações através destes órgãos que são responsáveis pelos diversos aspectos, tanto tributário quanto fiscal, como previdenciário, em relação à Caixa, em relação ao FGTS, e o Ministério do Trabalho em relação às informações trabalhistas. E o que nos chama a atenção e o que nós alertamos com relação a esse novo sistema não são apenas os pontos relativos aos documentos e às informações, mas sim a prática do dia a dia nas empresas, dos empregados e dos empregadores. Esses documentos, esses sistemas, eles apenas materializam aquela realidade que acontece. Se o empregado for ser demitido e aquele aviso prévio for de 30 dias, a empresa terá que cumprir aqueles 30 dias. Não há aquela flexibilização de avisar uma semana antes ou 40 dias depois, o que muitas vezes a gente acaba vendo na prática. Se o empregado tiver as férias lá lançadas, ele terá que sair de férias. Ele não poderá ser convocado naquele período. Se ele vier a faltar, ele terá que trazer um atestado sob pena de ser considerado uma falta ou eventualmente sofrer uma advertência para que com isso a empresa possa cumprir o seu papel e observar o programa. Claro. Sem esse cuidado, sem essa educação, sem essa nova cultura, o sistema será ineficaz e as duas partes perderão. Então é importante mais do que nunca uma organização interna para que isso possa ser observado e possa ser cuidado. Beleza. Doutora, pelo que se viu aí, esse programa, essa utilização vai ter algumas vantagens, né? Vai ter alguma vantagem.
nessa utilização do e-social, que vantagens poderão ter? Bom, Guaraci, o governo ele entende que haverá uma redução na burocracia para as empresas. E é claro que também essa concentração de informações num único sistema vai facilitar a fiscalização, né, a respeito das contribuições fiscais, previdenciárias, tributárias e trabalhistas, né? Hoje, o empregador ele é obrigado a elaborar diversos documentos, né, com as mesmas informações, às vezes repetindo mesmas informações. Com o e-social, ele vai concentrar essas informações neste mesmo sistema. Então, o que se entende? Que haverá uma redução de custos e também haverá uma redução de problemas de discrepância entre informações de documentos entre um e outro, né? Então, a facilidade está nessa concentração dos dados. Eu gostaria de ressaltar, Guaraci, aqui para ti, e para o nosso telespectador, que o e-social ele não vai aumentar, ele não criará novas obrigações. As obrigações, elas já existem, né, e continuarão as mesmas. O que vai mudar é a informação dessas obrigações. Vai facilitar, no caso, é isso? Facilitará, exatamente, se concentrará no mesmo sistema. Claro, é isso aí. Doutor Alberto? Bom, a gente falou de e-social, né? Por isso eu abri o nosso quadro perguntando se as pessoas que estão nos assistindo sabem o que é o e-social, né? E mais do que nunca, as pessoas terão que cumprir o que a lei determina. Claro. Basta o cumprimento daquilo que é inerente à relação de emprego. Que beleza, olha só. Esse foi a nossa atualidade jurídica de hoje. Nós colocamos no nosso rodapé do vídeo aí o e-mail dúvidas@garciaegarcia.com.br. Evidentemente, para você tirar qualquer dúvidas que apareça sobre o e-social, com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que é a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman. É isso, doutor? É isso, Ulisses. Ok. Obrigado. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.